Dizem que a atual seleção é fraca. Existem muitos cornetas por aí, né? Será que ela é fraca de verdade? Ou será que no papel ela tá melhor do que muitas seleções da nossa história que já disputaram Copas do Mundo? É o que a gente desvenda no de 0 a 10 de hoje, sem perder tempo, direto para nossa vinheta. Bora! Bem, temos uma missão aqui, né? E aí, sendo muito sincero, a gente poderia ter pegado de todas as Copas, né? Mas temos dois caminhos. A gente quis deixar algo mais recente, né? E a gente também quis escapar da seleção de 70, porque seria muito provavelmente um 10 óbvio para esse programa, né? Se a gente fosse olhar ali no papel. Uma seleção que é conhecida como o Esquadrão, possivelmente seria o nosso 10 meio que hors concours. Né? E a verdade é que o Nesse Pseudinho, episódio. ele quis fazer uma coisa que ele não fazia há muito tempo. Que é fazer um programa com 11 tópicos e só tem um por nota para o programa de hoje. Tinha tempo que ele não fazia isso, ele veio para fazer. Ele eu tinha gosto. essa sanha, né? E eu gosto. Ele tinha essa vontade. Eu gosto. Acho que o Pseudinho tem razão nisso aí. Eu gosto. Vamos começar com a de 1986, então? Não é aquela queridinha lá de 1982, ou Então VSR? foi só... Mas tinha muita gente ainda daquela Foram só Copa as 11 anterior. últimas, no caso. Isso, por isso que a gente começa com 86. Tinha muita galera que já tinha ido na anterior. O Oscar tinha ido, Falcão tinha ido, enfim. Você tinha Zico, você tinha Júnior, tinha ainda alguns jogadores daquela Copa anterior. Já o Sócrates também, já uma galera já mais desgastada, com problemas físicos. Agora, a gente vai falar o nome ou vai falar como eles estavam na época? Porque se for isso, essa seleção já cai bastante. E também tem alguns outros nomes que na época geraram muita polêmica. Por exemplo, o Elzo, meio-campista, que até é titular. O Edivaldo, ponta do Atlético Mineiro, foi um nome muito questionado na época. O Edson, lateral do Corinthians, zagueiro do Corinthians, era um cara um pouco contestado também. Então, assim, acabou sendo uma seleção com alguns nomes bem questionáveis. E ainda tinha jogadores daquele time mágico lá de 82, né? Eu acho que a gente tem que considerar a skin de cada jogador no ano. Que aí, por exemplo, a gente vai ver 2002 aqui. Tinha o Kaká, mas ele era um garoto, que só viria a aflorar mesmo depois, né? O craque que ele foi. O Ronaldo, de 94... Enfim, acho que a gente tem que considerar o que o cara jogava no ano, né? Tanto se ele estava mais veterano, como nesses exemplos que eu dei mais jovens, né? Se a gente for considerar isso, essa seleção vai brigar pelo 0. Você tinha o Zico baleado, você tinha o Sócrates, o Falcão com problemas físicos, e você tinha alguns outros jogadores que, assim... Hoje, olhando para trás, você olha e fala, pô, ele era realmente um jogador de Copa do Mundo? Né? Tinha um alemão que depois viria jogar muito, mas na época tinha um nome meio questionado também. Então, assim, Josimar, que acabou que foi muito bem na Copa, mas quando você olhava, o Josimar vai no lugar do Leandro, né? Essa seleção, a gente debateu recentemente, a seleção que não tinha Leandro e Renato, né? O Renato porque foi cortado e o Leandro porque foi solidário. Então, do ponto de vista, se a gente quer falar aqui no papel... Né? No papel. Essa seleção briga pelo 0. E pelo que o VS falou ali, os caras que viriam para fazer a renovação, né, dessa safra de craques ali que viveu o auge da Copa de 82, essa renovação não estava no mesmo patamar, né, Wallace? Esses caras que chegavam novos para essa seleção. Vai ficar aí no segura para 0? Então, cara, de fato isso tem um impacto, isso tem um claro impacto com o momento, mas, ao mesmo tempo, a gente olha muito para a questão, por exemplo, se o Zico estava machucado.
Se o Zico não estivesse machucado, isso com certeza já subiria muito aqui a perspectiva desse time. Eu tenho dúvida, por exemplo, com a seleção, a própria seleção que vem na sequência, tá? O time de 90, eu já tenho alguma dúvida, por quê? Você tem uma mescla de jogadores que estavam começando, indo para sua primeira Copa, tipo Dunga, Tafarel, enfim, jogadores que estavam começando, os mais velhos, tipo Careca e Miller, né? E você tinha um Romário machucado, também nesse momento, né? Romário convivendo com a lesão. Então, eu tenho dúvidas, tá? No todo do time de 86 e no todo do time de 90, eu tenho dúvidas. E também levanto dúvidas com outra geração, outro time que vem mais pra frente. Mas eu acredito que 86 vai ficar pelo menos da 3 pra baixo. Eu não sei se eu colocaria pra 0 não, tá? Acho que o Brasil ainda tinha grandes jogadores atuando em grande nível. Eu acho que tem que... Pode falar, Vess, pode falar. Acho que tem que debater 86 e 90, eu acho. Eu acho 90 pior, tá? Eu acho que no papel, 90 era pior. Acho que o Brasil de 86, você tinha jogadores... Por mais que a questão física do Zico impactasse, você tinha jogadores vivendo ou o seu auge, ou perto do seu auge, ou num nível muito bom ainda. Por exemplo, Júnior era um cara que estava funcionando ainda, jogando muito bem. Você tinha um Careca num bom nível. Enfim, eu acho que você ainda tinha jogadores bem. 90, eu acho que se você olhar o time de 90, ninguém viveu o seu auge em 90. Do time titular, talvez o Mauro Galvão tenha vivido um momento ali muito brabo perto da Copa de 90, mas ninguém vivia o seu auge ali. E você ainda contava com um Romário machucado no banco de reservas. Então eu acho 80 pior no papel do que 86. 90. Então 90 fica pra pode 0. ser. 90 ainda tem... 90 ainda tem a convocação do Bismarck, que é uma convocação muito questionada. Tem a convocação do Tita, que é uma convocação muito questionável mesmo. Já era um veterano, não merecia. Aí muita gente atribui o fato do Lazzaroni ter treinado o Vasco antes e tudo. Tem a convocação do goleiro Zé Carlos, que acho que não era um goleiro no nível de seleção brasileira. Então, assim, tem alguns nomes bem... Tudo bem, pode ser. É porque, de fato, os nomes de 86... Da galera de 82, só estava jogando muito o Júnior. Porque o Zico estava quebrado, quase que arrancaram a perna dele um ano antes. O Falcão estava todo ferrado com problemas físicos. O Sócrates até jogando bem, mas abaixo do que já tinha jogado. O Júnior não, esse estava jogando no meio campo, jogando muito. Então, mas acho que tem um debate ali, mas pode ser 90 na 0, brigando para 0, e a... 86 na 1, na 2. O Careca, por exemplo, seria campeão brasileiro e artilheiro, né? Em 86, né? Exatamente em 86, né? Isso. Mas talvez em 90, o melhor Careca talvez fosse em 90, pós-Napoli, né? Porque era campeão com o Napoli do Maradona. Pode ser. Campeão com o Napoli do Maradona. Então, assim, talvez o auge, Careca fosse apesar o único dele a ter estar vivendo o auge de 90. gols. Pode ser. Em 90, que eu tô aqui com o time, o Careca vivia o auge, o Ricardo Gomes vivia o auge também. Enfim, acho que talvez esses aí. O Branco talvez estivesse vivendo o seu auge, mas acho que seria só esses mesmo. Eu acho que é isso. Como a gente vai pro papel, eu acho o 86 melhor. E o Romário com o pé quebrado, né? Falamos de Romário, chegamos a 94. Time que trouxe o tetracampeonato pro Brasil. Que nota a gente coloca o scratch de Carlos Alberto Parreira? Ficou muito colocado em pauta a questão de ser um Brasil que se fechava muito, de ser um Brasil que jogava para Bebeto e Romário, e isso pode ter passado a sensação de que no papel essa seleção era uma seleção frágil, era uma seleção fraca. Mas, cara, se a gente olhar, a gente tinha um ataque com Romário, que é um monstro sagrado, o Bebeto no La Coruña, jogando uma barbaridade, e aí a gente tem que colocar o Raí no papel. Porque quando a gente vai olhar aqui, não é o que ele jogou, mas é o papel. Nós estamos falando de um cara que era o nosso 10 e faixa, ele era o capitão do time, que tinha sido campeão do mundo e tava jogando pra caceta. Teve questão de troca de time e tal, mas que naquele momento, qual era a melhor fase
do Raí na vida dele foi ali pós-92. Então, já vivendo um momento de altíssimo nível. Pô, o goleiro titular da seleção brasileira era o Tafarel, mas no banco você tinha um Zete, que era um fenômeno de goleiro também. O goleiro reserva da seleção brasileira era um fenômeno de goleiro. Aí você tinha o Jorginho... Se fosse... Pode ir, Vessa. Se fosse contar o que jogava na época, o titular era o Zete. Com certeza. No clube, né, no caso. No clube. Se contasse o que jogava no clube, o titular era o Zete. Pô, você tinha o Jorginho no Bayern de Munique. Puta de um lateral. Você tinha, por exemplo, o próprio reserva dele, o Cafu, jogando o que jogou no São Paulo. O Dunga, pra mim, baita volante. Talvez não tenha jogado num clube que o chancele pra esse hype, mas, pô, o Dunga é uma barbaridade já. Talvez a percepção na época do Dunga fosse ruim por causa da Copa de 90, mas no banco você tinha Miller, que tinha jogado 2 Copas do Mundo. O Leonardo, que era o lateral esquerdo da seleção brasileira no São Paulo, baita lateral também. Então, assim, de fato, não é um time que vai brigar pra 10 nem nas principais posições desse programa. Mas não é tão ruim quanto possa parecer que tenha sido em algum momento, né? Falei do Bebeto no La Coruña, tinha o Mauro Silva, também no La Coruña, ídolo do La Coruña. Enfim, eu acho uma boa seleção. Talvez no papel, alguns desses jogadores tenham vivido o seu auge a partir dessa Copa do Mundo. Mas era uma boa seleção, assim. E o Raí no papel conta muito, pra mim, pra esse ponto aqui. Talvez 6, 5, mas uma boa seleção. Eu acho que essa seleção perde um pouco em banco de reservas, né? Porque ela tem o Paulo Sérgio, um jogador muito questionado. Ela tem o Ronaldão, zagueiro, lateral, muito questionado, porque a gente tem que lembrar que o Brasil perde 2 zagueiros ali. Ele perde Moser e Ricardo Gomes machucados. E durante a Copa perde o Ricardo Rocha, que não podia mais ter troca. E aí, detalhe, o Brasil deu uma sorte absurda, porque Aldair e Márcio Santos fazem uma Copa perfeita, e não tomam suspensão, não se machucam, porque senão você ia ter que usar o Ronaldão do banco. Você tem o Viola, você tem o Ronaldo Fenômeno, aquém do que precisava naquela Copa. Hoje você fala, Ronaldo, se a gente considerar o que estava naquela Copa, o Ronaldo estava num nível que não teve nem minutos, né? Porque a avaliação do Parreira é que eles erraram na hora de avaliar o Ronaldo, e tanto é que o Ronaldo nos treinos estava abaixo e o Ronaldo não jogou 1 minuto. Quando precisou tirar alguém do banco na final, o Parreira trouxe o Viola. Então, assim, eu acho que essa seleção tem alguns problemas em termos de elenco, de apoio. O time titular chegou numa fase voando, o Dunga voando, o Mauro Silva voando, o Bebeto voando, o Romário não precisa nem falar, o Tafarel crescia com a camisa da seleção, o Jorginho voando. Tem questões também de lesão, o Branco passa mais da metade da Copa machucado, né? Tanto é que quando o Leonardo é expulso contra os Estados Unidos, é o Cafu que vai jogar no lado esquerdo, não é o Branco, porque ele não tinha condição e tudo. Então, assim, acho que em termos de elenco esse time tem alguns problemas. Como hoje é 1 por nota, eu acho até que poderia ficar na 6, mas eu acho que vai acabar caindo. Não, acho que vai ser menos. De repente uma 4 ou 5. Eu acho que pelo menos 5 tem potencial de cair aí. Porque, por exemplo, 98 eu já acho melhor no papel. 98 você pega, por exemplo, o Aldair de 98 é melhor que o Aldair de 94 no papel, né? Você já tem um Cafu na Roma, o Roberto Carlos no Real Madrid, tendo sido 5º colocado da Bola de Ouro de 97, jogando pela Inter de Milão. Você tem um Ronaldo Bola de Ouro. Você já tem o próprio Rivaldo já jogando no Barcelona. Enfim, você tem Leonardo que já tá no Milan. Você tem um Edmundo tendo feito o que fez no futebol brasileiro no ano anterior. Enfim, eu acho a seleção de 98 muito forte. O Giovani, que joga só os primeiros 45 minutos da Copa do Mundo contra a Escócia, era um jogador de Barcelona naquele momento. Então, assim, eu acho o time de 98 uma seleçãozaça, assim, seleçãozaça. O time é muito bom mesmo. Então, acho que, por exemplo, a 94 pode colocar na 5. Em 98, poderia ter o Romário ainda, né? Mas não teve. Talvez 98 ir para uma 7. O time de 98 tem alguns problemas também, especialmente quando vai a banco de reservas, né? Você tem ali um
André Cruz, que já foi uma convocação bem questionada, apesar de ser um zagueiro muito técnico. O Gonçalves, o Doriva, o Zé Carlos, imitador de Galo, né? Tem graves problemas ali. Era matonense? Mas... Zé Carlos jogava na Matonense? 2 anos antes da Copa... 2 anos antes da Copa, ele jogava na Matonense. 3 anos depois da Copa, ele era reserva do Joinville. Você vê como, naquele período ali, ele voou, né? Mas, enfim, era uma seleção com alguns problemas, mas ele tinha muito jogador voando, né? O Tafarel, na seleção, voava. O Cafu voando. Aldair jogando muito ainda. O Júnior Baiano tinha alguns questionamentos. Roberto Carlos voando. Sampaio voando. Dunga jogando muito bem ainda, apesar de veterano. Rivaldo arrebentando, Ronaldo Fenômeno, não precisa nem falar. Aí você ainda tinha no banco o Leonardo, que veio do banco e virou titular. Você tinha Bebeto, você tinha Edmundo. Então, no papel, era um time que tinha alguns problemas, mas especialmente de ir no banco, mas no papel era um time muito forte. Os goleiros reserva da seleção brasileira... Quem é que tá na 7? 7 é ele. 98. É ele, 98. 98. 98, tá bom. Os 2 goleiros reservas eram campeões de Libertadores, né? O Dida, campeão da Libertadores com o Cruzeiro, e o Carlos Germano, campeão de Libertadores com o Vasco, né? Naquele ano, inclusive. Naquele ano, exatamente. Em anos seguidos, né? 97 e 98, no caso. Exato. Era um baita timaço. E poderia ter, por exemplo, o Romário que eu falei, poderia ter o Denner, cara. Essa é uma geração que com certeza teria o Denner. O Denner já tinha sido convocado com possibilidade de jogar para 94, mas que ele com certeza teria se desenvolvido nos 4 anos depois. Que se acidentou naquele ano, né? 94. 2002, já que a gente falou de goleiros 94. bons... Talvez no lugar do Denilson, né? Possível. 2002 tinham 3 bons goleiros também na seleção. E era a seleção do pentacampeonato de Luiz Felipe Scolari. E aí, o Wallace? Bom, vamos lá. Os 3 goleiros, monstro sagrado, né? Jogou a camisa pro alto, quem jogar... Lendários. Loucura. O Cafu, estupendo já, na Roma. Depois iria pro Milan ainda. Ele ainda jogava na Roma. Lúcio, final de Liga dos Campeões, com Bayer Leverkusen. Tô só olhando para aquele momento, né? E que depois vai pro de Munique, né? O Roque Júnior, na época, jogando no Milan. Edmilson, no Lyon, logo depois iria pro Barcelona, mas estava bem no Lyon. Roberto Carlos, monstro sagrado, maior assistência da história da final da Champions, pro Zidane. Grandíssimo passe, balão pro alto que o Zidane faz aquele golaço. Mas, pô, aí beleza, você tinha alguns moleques, tipo Gilberto Silva e Kleberson. Eram moleques, mas, cara, você tinha Rivaldo Bola de Ouro, Ronaldo Bola de Ouro, melhor do mundo, né? O Ronaldinho Gaúcho, um prospecto absurdo que tava vindo pra seleção, tava botando o futebol francês no bolso lá no Paris Saint-Germain. Aí, pro banco de reservas, você tinha, por exemplo, na lateral esquerda, você tinha o Júnior, que era um lateral que já tinha conquistado no Brasil, tava no Parma na época. Mas você tinha, por exemplo, também caras que conquistaram no Brasil, Vampeta, Juninho Paulista, que na época tava no Flamengo, já tinha feito a trajetória de futebol inglês, que ele tinha feito lá no Middlesbrough. Enfim, por exemplo, o Luizão, que era um cara que já estava num declínio físico evidente, já tinha sido importante, por exemplo, para o Corinthians campeão mundial em 2000. Edilson, pô, não preciso falar do que o Edilson já fez no futebol brasileiro nesse Mundial de 2000 também. Então, assim, eu acho essa seleção de 2002... Talvez na época, eu não sei qual era a percepção, Vess e Otávio podem falar melhor do que eu, mas eu acho essa seleção de 2002, apesar das discordâncias que se tem de convocações em algumas posições, uma seleção de muito talento, cara, de muito talento. Não é a de 2006, que vai brigar para 10, mas é uma seleção de muito talento. Eu acho que talvez mais até do que 98. Eu acho também. Tava olhando aqui, né? Você tem alguns problemas nessa convocação, né? A convocação do Luizão foi muito questionada, até porque o Romário ficou fora. Mas mesmo que o Romário não tivesse na equação, a convocação do Luizão naquela forma física lá era bem questionável. Você tem muitos questionamentos da convocação do Kleberson, que depois se mostrou muito acertada para 2002.
2002. Você tem a convocação do Polga, essa muito questionada, muito questionada. Essa daí quase virou uma chacota, né? De ser, é o Polga do Filipão e tudo. Porque muita gente acha que o Filipão era queridinho o Polga era queridinho do Filipão, mas acho que ele nem tinha trabalhado com o Filipão direito, ou nem tinha trabalhado, ou tinha trabalhado pouco, mas era um jogador muito questionado. Mas, no geral, é uma convocação zaça. Você tem Marcos Cafu, Marcos Rosseini e Dida, lendários. Os laterais, lendários. Ou estão na seleção de todos os tempos da bola de ouro, ou estão em segundo. Você tem Ronaldo e Rivaldo. Você tem Ronaldinho Gaúcho, que depois viria a ser o que foi. Você tem o Kaká, que depois viria a ser o que foi. Apesar de ter um papel muito de mascote lá naquela época. Você tem jogadores que fizeram diferença de um time que dominou o futebol brasileiro. Ricardinho, Edilson, Luizão. E o Ricardinho chega depois, né, no corte do Emerson. Então, assim, né, você tem ali... Cara, é uma seleção que no papel... você tem o Belletti, que era um jogador que foi muito... Eu acho a impressão que mais ou menos tem no futebol brasileiro do Belletti muito errada. Era um jogador com qualidade. Não era um virtuoso tecnicamente, mas era um jogador com qualidade, jogava em mais de uma posição. Então assim, eu acho que é no papel uma grande seleção. Eu acho que é 9, eu acho. Ou 8. 8 ou 9. Acho que vai acabar sendo 9, porque 2006 eu acho que vai ficar quase indiscutível, né? Para 10, né? 2006 é indiscutível. E o Paul Júnior... O Júnior era tão bom que ele botou... o Filipão não levou o Zé Roberto, por exemplo, né? É verdade. Tá, vamos ficar na 9 com 2002, Júnior então. era um senhor lateral esquerdo. Demais. Extremamente seguro e apoiava também. 2006, senhores, vai ser o nosso segura para 10 por enquanto? Pô. Eu acho que é muito difícil lutar contra 2006, porque você tem uma seleção muito complexa de peças, porque, vamos lá, você obviamente tem jogadores que não viviam o seu auge físico. Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, esses caras de fato não viviam o seu auge físico, mas esses caras ainda estavam no topo da cadeia alimentar do futebol. Cafu ainda estava no Milan, o Roberto Carlos ainda estava no Real Madrid, o Ronaldo ainda estava no Real Madrid. Aí você tem, isso eu tô falando dos brabões, né? Aí você tem Ronaldinho, melhor do mundo, em 2006, chegando para a Copa do Mundo. O Kaká já era o líder técnico do Milan naquele momento. Você tem um Adriano, que foi top 5 da Bola de Ouro. Uma temporada anterior, 2005, com a Inter de Milão. Cara, você tem a dupla de volantes, o Emerson, se não me engano, estava na Juventus na época. Era o dono do meio de campo da Juventus. O Zé Roberto no Bayern de Munique, só de time titular. No banco, você ainda tinha um Rogério Ceni, que fez o que fez no Brasil em 2005, e ganhando o outro era o Júlio Mundial. César. E o outro era o Júlio César, estava ali começando a sua trajetória de Inter de Milão. Cara, você tinha... já tinha um Cicinho chegando ao Real Madrid. Pô, esse banco tinha Juninho Pernambucano. Então, eu vou chegar lá ainda. Esse banco tinha, por exemplo, Mineiro, gol de título mundial com o São Paulo. Tinha Juninho Pernambucano, que transformou a história do Lyon e voando, jogando um futebol nível absurdo. Gilberto Silva, cara que fez parte, era dos Invencíveis, é o The Invisible Wall, cara que é uma lenda do Arsenal. E no ataque e no banco ainda tinha um Robinho, que estava no próprio Real Madrid, e o Fred no Lyon. É quase imbatível, tá? É quase imbatível esse time de 2006. Esse time de 2006, a comparação seria com algumas seleções que vêm antes de 86. Não é nem pra só isso aqui, a comparação seria pra antes. É um negócio de maluco. Tudo isso que o Wallace falou e que só aumenta a frustração com que esse time jogou, né? Pô, cara, tu tem um Juninho Pernambucano no banco. Pô, isso é brincadeira. Fred, né? Ali como opção. Então, assim, é impressionante. É um timaço. Ainda tinha o Ricardinho também, né? Esse Ricardinho vai para esse time. É um timaço, né? De bola de ouro, são 4 bolas de ouro, mais Roberto Carlos, que ficou ali finalista. Então, assim, é impressionante. Luizão, zagueiro, né? Pô, Luizão era reserva nesse time, zagueiro, excelente zagueiro. É um timaço.
acho que dificilmente sairá do 10 aqui do nosso programa. Vamos ver o que vem aí pela frente. Chegamos a 2010, onde a seleção começa a sofrer uma renovação, né? Baseado nos... agora lembrei. O que você lembrou aí? O Wallace tem razão. O Wallace tem razão aí. Quando ele falou do 0 ali, agora eu lembrei. Né? Lembrou, né? E aí, Wallace? Esse era o time que você falou que vinha pela frente e que podia ir pro 0? Então. Era esse mesmo. Era de 2010. Porque tem muito jogador que é convocado com atraso, que já passou o seu momento, passou o seu auge. Tipo Grafite. Grafite é um cara que tinha jogado muito bem antes. Pro time titular, você tinha um Kaká que tinha sido o melhor do mundo, mas já estava convivendo com muitas lesões, né? A começar pelo técnico, de repente? Verdade. Né? Se você pegar esse time, por exemplo, o que tem de muito brabo nesse time o Brasil chega com o melhor goleiro e o melhor lateral direito do mundo. Mas só o titular, né? Porque os reservas eram Gomes e Doni. Verdade. Né? O Doni que foi por causa da Copa América de 2007, né? Mas chegava com o melhor goleiro e o melhor lateral direito do mundo. O melhor goleiro falhou, inclusive, no dia que a gente foi eliminado. Mas, por exemplo, você tinha um Lúcio, que foi campeão da Champions também, em 2010 com esse mesmo time. Verdade. Aí, o grande problema, se chegava na lateral esquerda, já tinha um problemaço, né? Um ponta direita, que era o Michel Bastos, vira o lateral esquerdo da seleção. Você já tem um Gilberto Silva em queda. Tava no Panathinaikos, se não me engano, na época. O Felipe Melo tava bem. O Felipe Melo tinha subido, se não me engano, tava na Juventus. Mas era inconsequente, né? Aí o Elano era um cara confiável. Eu gostava muito do Elano, tá? Eu sou um cara que gostava muito do Elano. Aí você tem o Kaká e no ataque o Robinho e o Luiz Fabiano, que o Luiz Fabiano eu gosto muito dele. Também. O banco dessa seleção tinha problemas, né? O banco dessa seleção tinha alguns problemas de alguns jogadores que não davam pra contar, que estavam em baixa física, em baixa técnica. Cara, o Kleberson é convocado pra essa Copa do Mundo inexplicavelmente. Então esse é um que brigaria pra mim pra ligar aqui. Rapaz, goleiro Doni. Te apetece, não? Não, essa convocação ela é bem problemática, né? Ela não tem a convocação do Ronaldinho, né? Que era um cara muito pedido, o Dunga não quis levar, porque teve problemas com ele lá na Olimpíada 2008. Não leva Ganso e Neymar, que muita gente pedia, o Brasil pedia e daria um brilho técnico a essa seleção. Marcelo. Alguns jogadores que estavam lá porque tinham ido bem lá em 2007, né? Alguns jogadores que estavam bem lá em 2007 e não... caso do Doni, caso do Júlio Batista. Então, assim, é uma seleção bem questionável e acho que fica para 0 aí. Acho que 90, até por ter um Careca jogando muito bem, até por ter os zagueiros voando, eu acho que ficaria 90 na 1, o 86 na 2 e essa 2010 na 0. Acho que é isso aí. E a gente não está levando em consideração o que foi feito no ciclo. Porque se você olhar, a seleção chega para 2010 com força para ser campeã. Se passa da Holanda, acho que o PS falou isso recentemente num programa, de que muita gente achava que essa seleção ganharia a Copa do Mundo, passasse ali pela... Não é sobre o que o time jogava, a competitividade desse time, o que fez em 2009... e etc. A gente já fez um de 0 a 10 avaliando como as seleções chegavam para a Copa do Mundo, desde 1934. Não é isso. Essa daqui é o papel, né? É por isso que está aqui. O que a gente vai dizer da seleção do 7-1, então, hein, senhores? Cara, eu acho essa convocação... assim, a gente já falou, né, de Miranda, em outros momentos aqui. Essa convocação tem umas coisas que elas são inexplicáveis, mas... Ao mesmo tempo, se a gente olhar o time titular da seleção brasileira, vamos olhar para os 11 titulares. Tem algumas questões? Tem, mas, uma das maiores questões é o Júlio César, né? Que aí, no papel... Ele estava no Toronto, né? Ele estava no Toronto. No papel, você fala assim, ele já foi um grande goleiro, nesse momento ele está em baixa, então você gerava dúvidas, então ele puxa para baixo, mas não puxa para uma nota 0, isso aqui, vai? Tinha uma dúvida, mas Júlio César. O Daniel Alves era... talvez já o melhor lateral direito do mundo. Acredito que sim. O Marcelo, talvez já o melhor lateral esquerdo do mundo. Que tinha o Lan, né? Na época.
Aí, beleza. Mas enfim, Pô, o Davi Luiz estava muito bem. Daniel Alves muito bem, Marcelo muito bem, Thiago Silva, barbaridade, Davi Luiz campeão de Champions em 2012, Luiz Gustavo campeão de Champions com o Bayern de Munique, Oscar, se não me engano... 2013. 2013, né? Eu falei 14, perdão. 2013. O Oscar bem no Chelsea, começando a trajetória dele. 13 o Luiz Gustavo. E 12 o Davi Luiz. 13 o Luiz Gustavo, 12 o Davi Luiz. Isso. O Oscar já começando a trajetória dele no Chelsea. O Neymar, não preciso falar. O Neymar tinha começado a trajetória dele no futebol europeu já no Barcelona. No banco você tinha um Ramires, campeão de Champions 2012, Fernandinho no City, Hernanes. Então, no papel, não é uma seleção grotesca. Não. Só que acho que durante toda a Copa jogou muito mal, né? Eu acho que o ataque era, né? Era baixo. Que era Hulk, Bernard, Jô. Aí o ataque destoava muito. O ataque tinha problemas, né? Mas não era... William. O que você acha, ô Vess? Eu acho que já é uma seleção que ela tem grandes expoentes do futebol mundial. Já que a gente está falando em papel, a gente tem grandes expoentes, né? Thiago Silva, qualquer lista de maiores zagueiros tinha Thiago Silva, tinha Davi Luiz na época. A lista dos melhores laterais tinham Marcelo, tinham Daniel Alves e tudo mais. Próprio jogadores, tinha Neymar, Neymar. O Maicon já chega meio cansado nessa Copa, né? O Maicon nessa Copa já tá meio cansado e o Daniel Alves joga tão mal que perde a vaga pro Maicon no 7-1, né? Sim. Daniel Alves acabou se livrando ali. Mas tinha o Luiz Gustavo, que era titular do Bayern, tinha alguns jogadores, assim, o Paulinho jogando muito bem no Corinthians, né? Tinha se destacado jogando no Corinthians ali. Então é uma seleção boa no papel. Tem alguns nomes ali meio questionáveis. O nome do Henrique é o maior deles, claro. Tem o nome do Bernard, que é um pouco questionável. O nome do Jô, mas ali entraram na empolgação do título da Libertadores do Galo. Mas acho que é uma boa seleção. Tem muito, pensando em papel, tem muito jogador top da Europa ali. Quem é que tá na 7? 7 é 98. 98. 94? 98. Eu subiria 94 e botaria essa na 5, eu acho. Baixaria 94? Não, subiria. Subiria 94 para 6. Não, subiria. 14 para 5. Porque eu acabei olhando muito pro futebol europeu. O Paulinho tinha sido campeão mundial em 2012, campeão da Confederações em 13 e chegava para 14, né? Jogando muito, exatamente. Tá, e aí saímos então de 2014 e chegamos a 2018, Copa da Rússia, uma nova era para a seleção brasileira. Assim, acho que dá pra gente comparar 18 e 22, né? Como era a Tite, né? Dá pra gente juntar os dois pontos aqui. O goleiro era o Alisson, para 18 e para 22. O Alisson de 22 era melhor do que o Alisson de 2018. Você tem, eu tô pegando os principais expoentes, né? Você tem o Neymar, de 22 para 18. O Neymar, em 22, ele se machuca, mas pré-Copa. O Neymar, em 18, chega machucado, e em 22 ele chega como o melhor jogador da Champions League. Ou um dos melhores ali, dividindo com o próprio Messi e o Mbappé. Você tem, Thiago Silva tinha sido campeão de Champions, fez parte daquele Chelsea na temporada anterior, 2021. Neymar nesse pré-Copa estava muito bem. O Neymar era loucura. Essa seleção, por exemplo, de fato, em 18, você tem um Coutinho, que era um jogador Tava voando, né? Altíssimo nível no Liverpool. Eu acho que se parecem. Voando. Eu acho que acabam se parecendo em força. Fala, Bessa. Não, eu acho que elas são muito parecidas, mas a galera de 18, tirando especificamente o Neymar, todo mundo de 18 chega melhor do que chega em 22, praticamente. O Coutinho chega melhor em 18 do que chegaria em 22. Ele foi cortado na reta final, mas chegaria melhor. O Gabriel Jesus chega melhor em 18. O Firmino não vai, mas se fosse, chegaria melhor em 18. O Casemiro chega melhor em 18. Os zagueiros em 18 eram Thiago Silva, Miranda e Marquinhos, com o Thiago Silva botando o Marquinhos no banco na reta final, mas fizeram um ciclo excelente. Os laterais de 18,
Felipe Luiz e Marquinhos voando. Então, assim, eu acho que a de 18 é melhor que a de 22. E aí eu acho que... Os laterais em 18 mudam, né? Que aí é Felipe Luiz e Marcelo, Danilo e Fagner. Danilo e Fagner, exatamente. Você ainda tem, por Danilo exemplo... e Fagner, porque o Daniel Alves se machuca na reta final, né? Isso. Eu acho que assim, mas por exemplo, você tem os laterais, o Danilo e o Alexandre estavam bem na Juventus naquele momento também. O Rafinha, para 22, tinha acabado de sair do Leeds para o Barcelona. Então, tava isso. Você já tinha um Militão no Real Madrid, sendo importante. Eu tenho dúvida, tá? Sendo bem sincero. Você tinha, por exemplo, para 22, você tinha um Fabinho. Tinha um Antony começando a despontar, né? Fabinho Europa. sendo importante no Liverpool. Eu tenho dúvidas. Mas vamos lá, essas duas são melhores que 14 ou são piores que 14? Pra gente já começar a balizar aqui. Eu acho que a gente tem que puxar as 3 que estão soltas ali pra cima. Pra ficar 8, 7, 6. Porque eu acho que nenhuma dessas que vem aí são melhores do que a de 94, é isso? Eu quero discutir 26, hein? Eu também. Eu quero discutir 26 aí. Eu acho que no papel a seleção de 2026 é bem boa. É bem boa. Não sei se pra 94, 98, mas ela é bem boa. Acho que 14, acho que sim. Ela é melhor que a de 14. Eu acho a seleção desse ano melhor que a de 14. No papel. Tá, então beleza. Então desce 14 pra 5 lá e beleza. E aí 18 e 22 vai ficar ali entre 3 e 4? Eu acho que as 7... Isso, exatamente, isso. Eu acho que é assim. Cara... Não sei, cara. A gente tem que discutir essas 3 aí. Eu acho que a de... Eu acho que a de 18, no papel, era melhor que a desse ano. Então, pode ser, mas o meu ponto é que 26, vamos olhar pro time de 26. Eu acho que ele tem problemas. E eu tô tranquilo porque eu falei isso antes da Copa começar, tá? Você que tá vendo agora, talvez você já tenha visto isso, o Brasil já até caiu da Copa do Mundo, tá? Então, pode cair, o Brasil pode estar na final, você pode estar vendo, o Brasil pode ter sido campeão. Eu tô falando isso antes da Copa do Mundo. O time titular da seleção brasileira tem o Vinícius Júnior, só papel, tá? O Vinícius Júnior que é um dos melhores jogadores do mundo. Ninguém discute que o Vinícius é um dos melhores jogadores do mundo. Pode não ter funcionado na seleção ainda. Pode ser até que quando você está falando já passou a funcionar. Rafinha. O Rafinha é um dos melhores jogadores do mundo, no papel. Certo? Ninguém discute isso. A gente tem a dupla de zaga da Champions. Isso. Os 2 zagueiros da seleção brasileira foram os 2 melhores zagueiros do mundo nessa temporada na Champions League. Marquinhos e Gabriel Magalhães. Então, esses 4 pilares são absurdos. De fato, o Alisson é pior hoje do que já foi. Mas ainda é muito importante pro Liverpool. Mas ainda importante pro Liverpool quando ele joga. O Casemiro, de fato, acho que aí a diferença é bem grande. Se a gente for comparar o Casemiro de agora com o Casemiro de 18, há uma diferença no papel bem relevante. Mas o banco da seleção brasileira há de onde tirar. O Matheus Cunha, cara, é um cara que quebra um pouco a maldição ali de que quem vai pro United joga mal, né? Ele jogou muito bem na... Não, perfeito. A temporada do Matheus Cunha é boa. Bruno Guimarães, que é um cara muito bom de Premier League também. E aí você tem no banco, você consegue tirar, no momento que a gente tá falando agora, o Ryan virou titular, porque o Rafinha se machucou. Mas, por exemplo, você tem o Ryan, você tem um Endrick, você tem o próprio Neymar. A gente tem no papel problemas de laterais, claro, assim, que no papel fica muito evidente que essa seleção tá abaixo. Problemas na volância. Opções para volância e até pro ataque também, assim, se você for ver, beleza, o Ryan é um wonder kid, né? É um moleque que tá em super ascensão, mas é um moleque que chegou no Bournemouth agora. O Luiz Henrique tá na Rússia. Né? É que tem uma parada aqui, né, Otávio? Que quando a gente olha pro Ryan, a gente só projeta coisas melhores do que a gente já viu. O Endrick também. Quando a gente olha, a gente fala assim, cara, esses moleques têm potencial pra ser mais do que o que a gente já viu. Os 3 goleiros estão abaixo do que eles já foram na carreira em algum momento. Né? Então, eu acho que como a gente tá olhando papel, isso prejudica um pouco o nosso time de 26, né? O papel Mas eu acho que o Brasil tem um banco bom. O Brasil tem banco pra mexer com o jogo de várias maneiras. Não, também acho. Precisa destravar um cadeado? Você traz o Neymar. Precisa acelerar o jogo? Você traz o Endrick. Precisa de presença diária? O Endrick de novo, a gente tava falando sobre o Endrick. Enfim, eu gosto muito da seleção brasileira. Por exemplo, a gente tem o Bremer no banco também de zagueiro, que é um baita zagueiro. Eu gosto muito do elenco do Brasil pra 2026 e falo isso antes da Copa começar. Eu acho que é um time que funciona mais na engrenagem, nas possibilidades, do que propriamente no papel. Se você olhar só o papel, ele parece um time bem pior do que outros aí. Diga aí, Vessi.
Então, no papel, na convocação, você acha esse time melhor que o de 2014? Então é 26 na 6, 14 na 5 e os outros dois, eu acho 18 melhor do que 22. É que 14 tem algumas convocações que a gente fala, cara, que puxam muito pra baixo, né? Você olha pra 26, não tem nenhuma convocação que você fala assim, cara, esse cara... Não, eu acho que olhando pra uma Copa... Eu não consigo ver o Brasil sendo campeão do mundo... 14 eu falei principalmente o ataque, cara. Você falou do ataque. O né? ataque é bem Aí você já tinha o Júlio César... Se a gente tá falando que o Alisson tá pior hoje, imagina o Júlio César de 14. A diferença, que era a queda mas aí Gil. é uma parada do Neymar de 26 também. É que verdade. Já tá bem abaixo dos outros Neymares aí. Inclusive o de 14. Exatamente. O Neymar de hoje, o de 14 era melhor, né? Mas também a gente não sabe, porque a gente tá gravando durante a Copa do Mundo. O que o Neymar vai virar, 18 e 22, alguma dessas aí da era Tite é melhor no papel do que o time de 14? Eu acho que a de 18... do que a de 14? Eu acho que a de 18 é melhor que a de 22. Tamo ok com isso? Tamo. Tá Sim. bom, beleza, vamos nela. Sim. Quer No trocar papel? com 14? Então 18... 22 é 3. Isso aí já tá definido. Então a gente só tem uma coisa a ver, se troca 18 com 14. Isso. Cara, eu acho que no papel eu não trocaria não, cara. Se bem que em 18 Eu o trocaria. Gabriel chega voando, o Coutinho Gabriel voando. chega no Marcelo, City, pô. o Liverpool, o Firmino no Liverpool, o Coutinho viando. Pode trocar, pode ser. Marcelo, Fernandinho tava isso, voando. troca. Pô, você pega o Real Madrid, tinha Marcelo e Fernandinho. Casemiro voando baixo, jogando pra caramba. Eu acho que no Casemiro papel é voando, melhor. tá certo. É, tá talvez, certo. de fato, se a gente olhar pros... Talvez 18 talvez tenha que passar 26 por Eu isso. também acho. Porque No 26 papel, tem eu mais... acho que 26 sim. o É grupo. isso que eu tô falando, Se você olhar o grupo, eu acho o grupo de 26 Talvez melhor seja que o mais de homogêneo. 18. É isso. O grupo de 26 é melhor que o de 18. Mas se você olhar o time principal, os 16 principais E jogadores o papel, ali... o É momento isso. de cada um, os principais... o que ele 16 tava... principais, acho que 18 é melhor pode mesmo. trocar 18 com 26. Você tem aí. Coutinho, Neymar, Marcelo, Casemiro... Tava justo. Esse Fernandinho, ponto... os caras esse ponto tudo é justo. voando, pô. E assim fechamos então, sem mais nenhuma troca? Tá aí. Acabou que 26 Fechamos. não ficou tão mal na fita, ficou no meio do caminho ali, ó. Ficou numa nota 5, Não. né? É capaz Já de... teve coisa muito pior, hein? Já tivemos coisa muito pior. Mas também já teve muita ilusão, né? Pois é. 2006. A galera tá fazendo... Até hoje tá vivendo dessa Copa que a De gente não repente jogou nada. é bom que 2026 fique na 5 ali, porque não ilude a Olha gente que tem gente, pode tem gente surpreender. vendo, hein? Então valeu. É isso, ó. Fechou? Alguns canalhas vão chegar aqui nesse programa, VSR, e vão pegar um corte de você dando nota 10 pra seleção de 2006, entendeu? Não entendi, picotou aqui pra mim. Algum canalha vai pegar o corte desse programa e vai fazer você dando nota 10 pra seleção de 2006. Em que contexto? Nesse contexto aqui. Mas não tem como, né? Não tem somos como. reféns. São ossos do ofício. Deixe Isso. seu like, deixe seu comentário. Eu sou, e... como diria o Wallace Borges, eu sou refém dos meus critérios. É isso. Deixa eu chamar a vinheta, porque o VSR tem que correr para pegar um voo. Vai voar hoje para Nova Jersey, acompanhando a seleção brasileira direto da Copa do Mundo. Valeu, Wallace. Beijo, Valeu, meu irmão. VS. Beijo pra galera e tchau! Um abraço.